Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Marques. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre a importância de vivermos o deserto, sabe? De se retirar dos ambientes que nós estamos, que nós frequentamos no dia a dia, para ficar um momento a sós. Um momento a sós conosco mesmo, né? Com você mesmo. Um momento a sós com Deus, para quem acredita em Deus. E eu venho falar hoje um pouquinho de uma experiência que eu vivi ontem, da importância de a gente aprender a se retirar e a ficar um pouquinho sozinho, da importância de a gente se isolar um pouco, tá? E eu explico, eu não digo se isolar do mundo, de não querer ver ninguém, de não querer saber de ninguém, de pensar só em si, num sentido egoísta ou de ficar isolado no sentido negativo mesmo, de você se prejudicar, porque nós não vivemos sozinhos, né? A gente precisa sim de momentos a sós, a gente precisa de momentos de silêncio para pensar, para refletir. Às vezes a gente se doa muito, tá em serviço o tempo todo, seja na igreja, no trabalho, em casa, as pessoas nos solicitam o tempo todo. Servir é importante, porque a gente está aqui nessa terra para servir, né? O próprio Deus nos deu esse exemplo, que ele estava aqui, ele veio para servir e não para ser servido. Então, deixou-nos exemplo também para que a gente sirva uns aos outros. Mas é importante também a gente ter momentos para nos abastecer, porque a gente precisa se abastecer para poder dar, não é? Então, por isso que eu venho dizer a importância desse retiro, no sentido desse isolamento, no sentido para a gente se abastecer, para a gente beber da fonte, para a gente recarregar as nossas energias, para depois sair novamente, para trabalhar em missão, para nos doar aos outros, para nos doar ao próximo. E ontem eu participei de um retiro na comunidade Nossa Senhora de Fátima, que é uma comunidade que faz parte da minha paróquia, e foi um retiro para mulheres, um retiro só de mulheres. Os únicos homens, para dizer que não tinha homem lá, foi dois tocadores, não é? Mas foi um retiro direcionado para nós mulheres. E o interessante disso foi que há uns 2 meses, de uns 2 meses para cá, eu estava muito inquieta por conta da correria mesmo da vida, do dia a dia, de trabalho, de estudo, do próprio serviço comunitário na igreja. A gente está sempre muito para fora, sempre acordando e faz uma coisa e faz outra, e aí chega o final do dia, cansado, a gente dorme, no outro dia a gente acorda e começa de novo aquela correria toda. E às vezes a gente cansa, às vezes o tempo vai passando, as coisas vão sendo atropeladas, uma por cima da outra, às vezes a gente fica, além do cansaço, a gente se sente às vezes perdido, sem saber qual decisão tomar em algumas situações que precisam ser resolvidas. E aí eu estava muito inquieta internamente, querendo um momento de silêncio, querendo um momento de paz, mas por conta das demandas mesmo do dia a dia de trabalho, principalmente no final de ano, muitas demandas a serem resolvidas. E não tinha esse tempo de descanso, de parar, não é? Então, por isso que eu digo que hoje quem consegue parar, que tem tempo para si, isso sim que é ostentação. Para mim, ostentação é ter tempo. Ter tempo é ostentação. É ter tempo hoje, para mim, é algo assim, meu Deus, quem tem tempo, quem consegue um tempo. Então, hoje, por conta, às vezes, da correria, de trabalho, de tudo, agradecendo a Deus por tudo. Quando você tem um tempo, quando eu tenho um tempinho assim para parar, para respirar, para orar, para meditar, para pensar na vida, para mim isso é fantástico, é maravilhoso. Para mim isso é uma bênção, é uma graça. Então, voltando para o vídeo não ficar muito longo, eu não me perder. Então eu estava muito angustiada, querendo um retiro. Dentro do meu coração eu desejava um retiro. Falei, ai meu Deus, eu queria tanto participar de um retiro. Eu vou ver esse final de ano, as férias estão chegando e tal, ok. Mas eu vou procurar, vou ver se nas comunidades, em algum grupo, na internet, eu vou ver onde que vai ter algum retiro para que eu possa participar. E aí, no meio dessa correria do dia a dia, me coloco num grupo chamado Retiro das Mulheres. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que foi o retiro que essa comunidade da minha paróquia, uma das comunidades da minha paróquia, iria fazer. E
E esse retiro das mulheres já acontece há uns 3 anos, eu não sabia. Foi o primeiro ano que eu participei. E aí eu fiquei, meu Deus, muito obrigada, porque realmente eu estava desejando participar de um retiro, de ter um momento assim para parar, para meditar, para estar em contato com a palavra de Deus, com canções, com adoração, porque isso é importante para mim, é isso que também me abastece. E aí eu fiquei impressionada, porque eu não busquei, eu não fui atrás, eu não pesquisei, mas chegou até a mim. Então, aí eu lembrei da palavra de Deus que ele diz: o Senhor atende os desejos do nosso coração. Colocai as tuas delícias no Senhor, né? O Salmo diz. Não sei qual é o Salmo agora, porque eu não sou de gravar muito salmos. Um ou outro que eu gravo, mas normalmente eu não sou de gravar capítulos e versículos. Mas um salmista diz, né? Colocai tuas delícias no Senhor e o desejo do teu coração ele atenderá. E o Senhor atendeu o desejo do meu coração, que foi participar de um retiro. Então esse retiro veio até a mim, me colocaram no grupo. E aí foi um retiro de só um dia, mas tudo bem, tem retiro que são 3 dias, que vai para um lugar mais aberto, que tem muito contato com a natureza. E esse retiro foi na própria comunidade mesmo, ali na igreja. E a igreja até um espaço bom para ser explorado, mas é uma comunidade simples. Mas isso não importa, porque Deus, ele age em qualquer lugar que ele esteja. Deus, ele age na igreja, Deus, ele pode agir num espaço, né, mais arrumado. Deus pode agir dentro do seu quarto. Dentro do seu quarto, você sozinha lá, fecha sua porta, né? A palavra de Deus fala: entre no teu quarto, fecha tua porta e teu pai que está em segredo te escutará. Então Deus, ele age quando quer, o Espírito Santo age quando quer, onde quer, ele que manda em tudo. Então não importa, vai ser um retiro dentro da própria igreja, não. Gente, não importa. Se seu coração tá ali com a intenção de conhecer, de ouvir a palavra de Deus, de ter um encontro com ele, ele vai se fazer presente em qualquer lugar que você esteja. O local não importa. E aí foi um retiro só de um dia, na própria comunidade mesmo. Começamos de manhã cedo e fomos até o final da tarde. E aí foi tão bom porque teve pregações, teve adoração, teve testemunhos das pregadoras que foram lá também falar a palavra de Deus, teve missa. E foi um momento assim tão bom. Quando eu via aquelas mulheres reunidas, às vezes eu olhava assim e por um momento, ao mesmo tempo que eu estava feliz e achava aquilo incrível de estar várias mulheres reunidas, me veio um sentimento de tristeza, mas tristeza em que sentido? Em perceber o quanto nós mulheres somos muitas vezes sofridas, o quanto a gente, na nossa condição de mulher, no mundo de hoje, na sociedade de hoje, aqui no Brasil especificamente, como nós somos maltratadas, né? Na história de cada um ali, que eu não conhecia a história particular de cada uma, mas eu sei que cada um de nós no geral, né? O ser humano no geral, mas como se tratava de retiro de mulheres e pensando no contexto em que nós mulheres vivemos na sociedade de hoje, cada um ali com sua história, com suas dificuldades em casa, com suas dificuldades na saúde, com suas dificuldades no trabalho, com marcas, com traumas, com culpa, com rejeição, né? Com vítimas, não, a palavra não é vítimas, mas com marcas de rejeição, de trauma, de traição, de violência, né? Tanta coisa, porque às vezes eu fico com medo de falar algumas palavras aqui e a gente tem que ter cuidado com que tipo de palavra a gente fala na internet. Mas me veio ali um sentido de tristeza ou de compaixão, não sei. Em pensar quanto nós mulheres estamos sofrendo. A gente vê todos os dias noticiados mulheres que estão sendo machucadas, que estão sendo perseguidas porque termina o relacionamento e as pessoas não aceitam o término. E a gente vê, né? Não preciso dizer para vocês aqui o que está acontecendo. E é triste de ver o quanto de nós estamos sendo e quantas nossas vidas está sendo ceifada, quanto nossas vidas, nossas intimidades, nossas particularidades, quanto o nosso corpo, quanto a nossa alma está sendo está sendo invadida. Né? Isso é muito triste de se perceber. Mas ao mesmo tempo veio
uma esperança de parar e perceber, sim, que nós estamos sofrendo, que nós passamos por dificuldades, que nós passamos, sim, por dores, mas há um bálsamo, há alguém que está ali para nós. Alguém que a gente pode recorrer, que a gente pode socorrer. Claro que aqui eu não tiro a responsabilidade de nós como sociedade, de a gente lutar, de a gente buscar por justiça, por a gente lutar por nossos direitos, por pedir, por implorar, né, respeito às nossas vidas. Eu não tiro aqui a responsabilidade da sociedade como um todo, das autoridades competentes, enfim, que pode nos ajudar a resolver também essas situações desafiadoras que passamos na nossa sociedade. Mas voltando para o lado ali espiritual da fé, há alguém que está ali para nós, para nos socorrer, para nos abastecer, para nos fortalecer, que é Jesus. Em alguns momentos ali daquele retiro, nós mulheres fomos divididas em grupos e aí cada grupo ia meditar uma palavra, escrever ali, responder algumas perguntas referente àquela palavra sobre o contexto social, o contexto que nós estamos vivendo hoje, da nossa realidade, da nossa atualidade de acordo com aquela palavra, e depois cada grupo ia partilhar no geral. E foram palavras em que a mulher, né, eram palavras em que tinha como personagem principal as mulheres. E como Jesus agia na vida dessas mulheres. Então, foi aquele evangelho da mulher que sofria com hemorragia, foi o evangelho da mulher adúltera, que ia ser apedrejada, foi o evangelho da samaritana que foi buscar água no poço, foi o evangelho de Marta e de Maria, né? Foram 4 grupos. Então, transitamos pelo evangelho com essas 5 personagens, com essas 5 pessoas, né, do evangelho de Jesus. E aí a gente viu na palavra que, né, mesmo naquele contexto social, que a mulher também era muito discriminada, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha vez, e embora muitas pessoas digam que gente, é engraçado que às vezes eu tô aqui no quarto, não passa um vento, é só eu começar a gravar vídeo, começa um movimento de carro, de moto, de tudo. Voltando, naquele contexto, embora as pessoas falam assim, muitas pessoas dizem assim, a Bíblia é um livro machista. Embora o contexto da época em que a Bíblia foi escrita era um contexto, sim, de machismo, em que as mulheres não tinham vez nem voz, mas Jesus ele veio para mudar isso, para dizer, não, as mulheres sim devem ser respeitadas, devem ser amadas, devem ser cuidadas, devem ser zeladas. E nesses evangelhos onde essas pessoas estavam ali, a mulher que sofria com hemorragia, a samaritana, que não se davam bem com os judeus, que era vista como uma pessoa qualquer, né? A Marta e Maria, Marta que estava ali preocupada com muitos afazeres da casa, e a mulher adúltera que foi julgada pelos seus erros. Então a gente viu em cada evangelho desse que Jesus estava ali para elas. A mulher mesmo a samaritana, que Jesus marcou o encontro com ela, ela não foi atrás de Jesus, mas Jesus olhou para ela, olhou para o seu sofrimento, olhou para a sua solidão, e Jesus marcou um encontro com ela, para ter um momento a sós com ela, para dar a ela água, para matar a sua sede de amor, sua sede de atenção, sua sede de cuidado. Jesus foi tocado pela mulher que sofria com hemorragia. Ele falou, uma força saiu dentro de mim. Então aquela mulher sofria, aquela mulher estava sendo ali, estava na margem da sociedade, mas ela foi tocada por Jesus. Não, Jesus primeiro, ela tocou primeiro em Jesus. E Jesus olhou para ela e percebeu uma força que vinha dela, uma fé. E pela fé dela ela foi curada. A mulher adúltera, e aí tinha uma pergunta assim, quem é essa mulher adúltera no contexto de hoje? Quem seria essa mulher adúltera no contexto de hoje? E aí nós chegamos à conclusão que essa mulher adúltera seria cada um de nós, seria qualquer uma de nós. Por que qualquer uma de nós? Porque todas nós estamos suscetíveis ao erro, ao pecado. Talvez não seja cometeu adultério no relacionamento, mas como foi muito bem colocado, às vezes a gente deixa de... Quando é que nós somos adúlteras? Nós somos adúlteras quando a gente deixa de buscar a Deus, a gente coloca pessoas e coisas no lugar de Deus na nossa vida. A gente está traindo Deus,
né, dessa forma. Quando a gente trai os nossos princípios, nossos valores por dinheiro, por status, para prejudicar a vida de alguém, né? Quando a gente levanta um falso testemunho para, para prejudicar alguém, a gente ter benefícios. Quando a gente está passando por cima de coisas e pessoas para estar bem, primeiro a gente e o outro fica por lá. Então, cada um de nós podemos ser essa mulher adúltera, não no sentido de traição de relacionamentos, mas cada vez que a gente deixa de seguir o que é justo, deixa de seguir os nossos princípios, quando a gente deixa de buscar a Deus para buscar coisas que são passageiras. Então, a mulher adúltera vai muito além da questão da traição em um relacionamento. Mas qualquer um de nós também podemos cair se a gente não estiver forte, se a gente não se alimentar de Deus, se a gente não observar os nossos valores e seguir aquilo que a gente acredita em um momento de fraqueza, de pecado. Qualquer uma de nós pode ser essa mulher adúltera. Mas apesar dos erros que nós cometemos e das quedas que nós sofremos, ainda que tenham pessoas ali para nos julgar, para nos jogar pedra, o Senhor está ali escrevendo no chão, né? Porque enquanto as pessoas estavam ali tentando, e aí, Senhor, ela foi pega em adultério, o que é que o Senhor vai fazer? O Senhor continua ali desenhando no chão e falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos se retiraram, menos Jesus. Por que Jesus não se retirou? Porque ele não tem pecado. E ele ali escrevia no chão, na areia. O que ele escrevia, a gente não sabe. Mas a gente olhando, meditando pelo olhar da fé, da graça, daquela situação, daquela mulher que estava ali no seu fim, o que foi que Jesus estava escrevendo para ela? Uma nova história. Uma nova história de vida, quando ele falou: filha, teu pecado foi perdoado, vá e não peques mais. A partir de hoje, você tem uma nova história. A partir de hoje, você tem uma nova história. Parecia que era o fim para você. Parecia que era o fim. Parecia que não tinha outra solução. Mas eu escrevi para você uma nova história. Ou seja, muitas vezes na nossa vida passamos por situações que parece ser o fim. Parece que acabou. Parece que não tem mais jeito, não tem mais luz no fim do túnel, não tem mais nada. Mas aí Jesus vem e fala que não. Que ainda há uma outra oportunidade. Que ainda Ele é aquele que faz novo, que faz nova todas as coisas. É ele que faz nova todas as coisas. Então, participar desse retiro, de observar como Jesus agiu na vida dessas mulheres, nos fez lembrar que ele pode também agir na vida de cada um de nós, apesar dos nossos sofrimentos, apesar das lutas que nós enfrentamos como seres humanos ou como mulher mesmo. Ele está ali para nós. Ele pode dar um novo sentido, um novo rumo na nossa vida. Ele pode fazer da nossa vida nova de novo. Há uma esperança em Jesus, entende? Há uma esperança, ainda que o mundo diga que não. Ainda que pareça que é o fim, Jesus vem e mostra não. Então, esse retiro, eu vi a importância de a gente aprender a se retirar, a sair um pouco da correria do mundo, das redes sociais, do barulho, sabe, e focar no momento ali de silêncio, de reflexão, de meditação, de oração, de você olhar para dentro, porque é no silêncio, nesses momentos de pausa que a gente dá na vida, é que a gente consegue ter clareza de algumas coisas, é que a gente tem a oportunidade de não se deixar levar pela dor, não se deixar levar pelo desespero, de se deixar levar pela falta de esperança. Então, como é importante a gente viver esses momentos de deserto. Às vezes não é confortável, às vezes a gente é levado ao deserto naturalmente pela nossa dor, pela dificuldade, mas às vezes é importante a gente também, por pronta própria, vou marcar aqui uma data para eu ir lá para o deserto, porque o deserto é lugar de silêncio, é lugar de encontro com Deus, onde Deus fala com você. Então, como é importante a gente aprender a se retirar do barulho, do meio das pessoas, da multidão, e ficar sozinho. Jesus, ele fazia isso. Jesus, ele estava ali para servir as pessoas, para amar, para curar, mas ele também tinha um horário dele se retirar do meio da multidão para ficar sós com Deus, para ele poder continuar seguindo a missão dele. E nós
também devemos fazer o mesmo. Devemos ter momentos que a gente se retire, que a gente possa se retirar da multidão, do meio da correria, dos problemas e das redes sociais e do barulho do mundo, nos retirar para ficar sós com Deus. Para que a gente possa renovar nossa fé, renovar nossa esperança, para que a gente possa escutar o Senhor, para que Ele diga, olha, Alessandra, olha Maria, olha João, olha Renata, não é o fim. Eu posso desenhar uma nova história para a sua vida, eu posso escrever uma nova história para a sua vida. Mas você tem que estar aos meus pés, mas você tem que aprender também a me ouvir, a me escutar. Porque o barulho que está aí dentro não te deixa escutar, não deixa escutar a minha voz, não te deixa você me ouvir, não te deixa te mostrar uma solução, um novo caminho, não te deixa te mostrar que você tem valor nesse mundo. Que ainda que as pessoas não te valorizem, que as pessoas te rejeitem, ainda que as pessoas te julguem, ainda que as pessoas estejam ali para te atirar pedras, eu te mostro que apesar das suas quedas e fraquezas, você tem valor. Você pode construir uma nova vida, você pode tomar um outro caminho, sim. Tá certo? Eu espero que esse vídeo, essa partilha tenha contribuído com vocês de alguma forma, como contribuiu para mim. Claro que foi só um dia, eu fiquei com sede de quero mais e eu sei que eu posso estar correndo um risco, né? Como voltei agora para a rotina de me distrair de novo. Mas a vida é assim, a vida de fé também é assim, é uma vida de constante busca, de tropeços, de quedas, de se levantar novamente. Enquanto houver vida, haverá esperança e a gente tem que buscar também e o Senhor nos ajudará nesse caminho, tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.